Olá, boa noite. Boa noite, estamos chegando para mais uma live. Nesta noite eu vou trazer uma amiga, a Renata. Renata que é psicóloga. E ela vai estar falando com... Ela vai falar sobre logoterapia. Você sabe o que é logoterapia? Então permaneça aqui conosco que logo logo nós vamos ter uma pós-graduanda que vai estar falando sobre logoterapia e a importância, a sua importância nesses dias de pandemia. Você vai entender qual é a relação da logoterapia com a área da psicologia. Boa noite, Luciara, seja bem-vinda, minha amiga, que saudade. Querida, tudo bem, amada? Boa noite, Gisele, boa noite, pessoal, vão chegando, é uma honra tê-las aqui nessa noite. Vamos fazer o seguinte, enquanto a minha convidada, ela não chega, acho que ela está chegando, vamos pegar esse aviãozinho ali embaixo, vamos convidar, vamos chamar mais pessoas, porque o assunto dessa noite vai ser tremendo, vai ser muito interessante. Eu vou pegar o aviãozinho aqui e vou estar enviando para as minhas amigas, vamos lá. Convido você também a convidar as suas. Ok, já enviei. Boa noite, Renata. Já vou fazer o convite aqui para você. Vamos ver se a Renata recebeu o convite. Da nossa convidada. Acho que logo ela já vai estar entrando. Já aceitei a sua solicitação, Renatinha. Olá, tudo Olá, bem? minha amiga. Deixa eu tirar aqui. Boa noite, minha querida. Como é Tudo que você bem? está? Tô bem. Como é que tá a imagem? Não tá um pouquinho escuro? Um pouquinho só. Um Hum, pouco assim, mas nada que... Deixa eu ver se melhora agora. Isso. Agora ficou legal. Agora ficou bom. E aí, Renatinha, tudo bem, querida? Inicialmente, quero te agradecer pelo seu sim, por estar aqui nessa noite, né? Para a gente estar falando de um tema super especial, né? Que é a logoterapia. Eu confesso que até pouco tempo eu também não sabia, né? Sobre essa área da psicologia. E eu creio que muitas pessoas aqui também elas vão ficar sabendo sobre isso, né? Eu creio que é uma área pouco divulgada aqui na nossa região, aqui no Rio Grande do Sul. E então, nesta noite, você vai ter a oportunidade, então, de estar clareando, né? Trazendo para mim também, para os demais pessoas, para as demais pessoas que irão nos assistir, que estão aqui e as que vão entrar posteriormente. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Marilene, minha querida, minha colega. Deixa eu ver quem mais que chegou aqui, a Sheila, Gisele. Sejam bem-vindas. Então, Renatinha, seja bem-vinda, Renata. Eu quero que você se apresente aqui para, né, para os meus ouvintes, para os teus ouvintes também. Quero que você se apresente, diga de onde você é, seu nome, e em seguida já também te passo a palavra para falar desse tema tão importante que é a logoterapia, a sua importância, né, nesses dias de pandemia. Então, com a palavra. Tá. Muito obrigada, né, Liana, pelo convite. Realmente fiquei muito feliz de estar falando aqui no Rio Grande do Sul, né, com uma gaúcha também, porque, como eu havia te dito, é muito pouco conhecido a logoterapia aqui nas universidades. Eu sou formada em psicologia. Eu me formei em 2010 na Unifra, né, em Santa Maria. Só que eu sou natural de Santiago, eu moro em Santiago.
E na época eu morava em Santa Maria, fiz minha graduação lá, depois eu fiz uma pós em dependência química, e aí sempre trabalhei nessa área de dependência química, mas na minha graduação eu conheci a logoterapia, uma abordagem, né, que é muito pouco conhecida. Ela começou no Brasil, a entrada dela no Brasil foi no Rio Grande do Sul, né? Vitor Frankl, que foi o criador da logoterapia, ele veio a convite, né, e fez o seu primeiro evento aqui no Rio Grande do Sul, em 84, só que ela cresceu e difundiu muito no Nordeste. Então, quando eu estava na graduação, em 2008, eu me questionei muito sobre, né, a questão do ser humano. O ser humano é muito complexo, né? E eu estava assistindo algumas abordagens e eu via que faltava, sabe? Eu digo, não, mas a psicologia não pode ser só isso, tem que ter algo mais, algo mais. E então eu conversei com um professor de fenomenologia, que é uma abordagem, né, que a gente estuda na psicologia, e aí, diante das colocações que eu pontuei para ele, ele disse, não, leia Vitor Frankl, que é o fundador da logoterapia, e aí eu não desisti da faculdade, né, porque eu conheci a logoterapia, comecei a estudar, mas foi um estudo muito autodidata, né, era só eu na graduação, fiz o meu TCC, ligado à logoterapia na época, só que eu nunca consegui fazer a pós pelo fato de que aqui no Rio Grande do Sul ela, né, é muito pouco conhecida. E eu não tinha como me locomover para fazer em outro local. E aí agora, diante da pandemia, que uma das coisas que a logoterapia trabalha é com os valores de atitude. Diante do sofrimento, da culpa, da morte, eu posso encontrar sentido, né? E a pandemia, ela trouxe tudo isso, né? Sofrimento, dor, morte. Só que a gente, mesmo assim, a gente precisa tirar algo bom e dar sentido para nossa vida. Então, no meio da pandemia, eu consegui começar a minha pós em logoterapia análise existencial pela Unilife, que é uma instituição de João Pessoa e que tem, né, essa possibilidade da gente fazer EAD. Então, depois de muito tempo, né, estudando assim, e o meu trabalho dentro da dependência química sempre foi com esse olhar da logoterapia, vendo o ser humano, corpo, alma e espírito, porque não temos somente uma dimensão, a gente não pode, né, trabalhar achando que tudo é do emocional da pessoa, que tudo é do físico, do orgânico, sendo que existe uma outra dimensão também, que é a dimensão espiritual, Renata, que é o que a logoterapia trouxe de novo, né? Não querendo te cortar, assim, mas só fazendo uma ressalva aqui, você falou de Viktor Frankl. Só que talvez tem pessoas aqui que não sabem, né, quem é Viktor Frankl. Ele é um escritor, psiquiatra, né? É escritor do livro Uma Vida com Sentido, né? E um livro maravilhoso e que Viktor Frankl, ele participou no campo de concentração, né? E lá ele fala, nesse livro ele relata, né, que mesmo lá no campo de concentração ele conseguiu ver um sentido para a vida. E foi esse sentido que ele já tinha, né, dentro dele, que fez ele suportar, passar por tudo aquilo, porque quem já assistiu os filmes, né, é horrível. Eu, quando assisti assim a primeira vez, nossa, eu fiquei muito impactada, assim, com a forma como eles se exterminavam com a vida dos seres humanos, né. E ele traz uma abordagem, assim, realmente que nos faz refletir. E pelo momento que a gente vive hoje, assim, né, é um momento que para muitas pessoas a gente tem percebido que parece que elas perderam o sentido da vida por se sentirem clausuradas, principalmente aquelas pessoas que têm um perfil comportamental de estar sempre em contato com outras pessoas, então, ou ficar em casa tem trazido alguns problemas até emocionais, né? Então, por isso que eu achei super interessante o tema, né, da gente estar trazendo nesta noite essa questão da logoterapia, de falar, né, de ter um sentido para a vida, mesmo
que a gente tem coisas que nós não podemos fazer neste momento, né? Como sair, abraçar os amigos que a gente mais ama, né? Que a gente mais gosta, estar em contato, comemorando ali fora. Mas que é possível, sim, ter um sentido, né? Embora a gente viva num momento com certas limitações, mas tirar deste momento algo bom. Eu sempre costumo dizer nas minhas falas que a pandemia para alguns foi um caos, mas para outros foi um momento de se reinventar. E você mesmo acabou de dizer que conseguiu fazer uma pós-graduação online em função da dificuldade de estar se locomovendo. Eu vejo, assim, eu mesmo cresci na pandemia, na questão do digital, na questão de me lançar nas lives e de estar conectada com mulheres de todos os estados do Brasil. Então, isso é maravilhoso, né? Então, eu te devolvo agora a palavra. Eu só quis fazer esse comentário que talvez algumas pessoas não tinham, não estavam relacionando quem era realmente Viktor Franklin, né? Que é, na verdade, o idealizador da logoterapia. Isso que tu falou realmente é bem importante, porque por essa dificuldade, né, das pessoas, até mesmo alguns estudantes de psicologia que podem estar aqui nos escutando, a gente, quando fala de psicologia, associa automaticamente Freud, né? Falou de psicologia, até psicóloga, nem Freud explica. Mas a psicologia não se limita à psicanálise, que é a abordagem, né, que Freud trouxe. Então, o Frankl, ele foi, Viktor Frankl, né? Ele foi um discípulo de Freud, ele caminhou, ele viu, né, os conceitos que Freud trouxe, e aí depois ele se distanciou basicamente por isso, por ele perceber que o ser humano ele tem uma dimensão espiritual também. E quando se fala desse espiritual, não é uma questão ligada à religião, né? Mesmo que a religiosidade ela esteja nessa dimensão, a pessoa pode desenvolver sua religiosidade, mas se falou em dimensão espiritual, há tanto que Viktor Frankl ele traz, ele até muitas vezes usa um termo diferente, que é a dimensão noética, né? Pelo fato de não associar muito a uma questão de religião, mas é o espiritual, é onde está a nossa questão da nossa consciência, porque somos seres conscientes, né? Tu é coach, tu trabalha muito com isso, né? Com essas mudanças de crenças, não é, Eliana? Então, eu, inclusive, passo por um processo de coach e eu acho fantástico, adoro. Então, é algo que a gente precisa olhar o ser humano de uma maneira ampla. E a dimensão espiritual é onde está essa consciência, onde o ser humano, ele é um ser livre, mas ele também é um ser responsável. E como tu falou, o Viktor Frankl, ele teve no campo de concentração e tudo que ele estudou antes, ele teve confirmação quando ele passou por aquele lugar que, tipo, quem já viu aqui os filmes, né, sabe o quanto é um lugar, assim, totalmente desumano, né? E ele pôde ver lá que as pessoas que, basicamente, elas tinham uma esperança, né, num futuro, assim, elas colocavam, depositavam uma esperança, um olhar, né, eu tenho uma família lá fora, eu tenho alguém que eu amo, que eu espero encontrar lá fora, elas conseguiam superar e passar por aquele momento desse sofrimento, né? Então, essa questão é desenvolvida na nossa dimensão espiritual. E o porquê, né? Que hoje a gente está falando dessa questão da logoterapia na pandemia. Por que ela é tão importante? Porque é isso que é o que aconteceu com a gente, né? Não, nós não estamos passando por uma situação nem um pouco semelhante com campos de concentração, que a situação era muito pior, mas é uma situação difícil, né? É uma situação que traz dor. Quantas pessoas talvez estejam nos ouvindo aqui que perderam familiares, né? Que passaram por perdas e que talvez perderam as pessoas que elas mais amavam. E como voltar a dar sentido para minha vida se o sentido da minha vida era aquela pessoa? Então, essa questão é trabalhada dentro da logoterapia por meio dos valores atitudinais, que é possível. A pessoa ela pode, né, trazer as lembranças, muitas vezes, daqueles momentos que foram agradáveis, positivos com as pessoas que você ama, mas lembrar que você desfrutou daquele momento.
e que agora você tem a possibilidade, você ficou vivo, né? E você tem a possibilidade de viver, e viver, assim, com intensidade, porque se aquela pessoa que também te amava estivesse aqui, ela gostaria de te ver bem, ela não gostaria de te ver mal. Ser grata pelo tempo que permaneceu junto, né? É ressignificar aquilo que aconteceu, tirando o lado bom, não se colocando como vítima, mas sendo grata pelo tempo de convivência, pelo tempo que Deus proporcionou de estar junto, né? Seria isso? Exatamente. É esse olhar das lembranças, né, dos momentos que foram agradáveis e de o quanto você fez por aquela pessoa. Por isso que é muito importante quando você se depara com essa questão do sofrimento, né, da dor e até mesmo da própria morte, você entender que a sua vida não acabou, né? A sua vida não se limita àquela circunstância, àquela situação, porque a situação, quando e se tem uma situação difícil como essa que a gente está vivendo, não tem como chegar e dizer amanhã tudo vai voltar ao normal. Não, entendeu? A gente não, eu particularmente, realmente eu tenho esse pensamento que as coisas não vão voltar a ser o normal, entendeu? Como era antes. A gente vai ter que se Exatamente. adaptar a tudo, né? E é como tu falou, tu mesmo, o teu trabalho modificou, tu teve que o quê? Se reconstruir nessa pandemia, ir para o tecnológico, eu também, né? Eu não fazia lives, eu não tinha nem redes sociais eu tinha antes da pandemia, entendeu? Então, quantas coisas mudaram e o quanto é importante a gente entender que, diante dessa situação caótica, a gente também pode tirar sentido. Uma Verdade. pessoa, eu sempre gosto de trazer assim, uma pessoa que perdeu um emprego, né? A Tânia entrou aqui, que bom. A Tânia, nós vamos falar sobre isso até na sexta-feira, sobre a questão da empregabilidade, né? Então, uma pessoa perdeu um emprego que era o que dava sentido, estava numa multinacional, empresas muitas fecharam, né? E a vida dela, nesse momento, ela pode dizer, acabou a minha vida. Eu terminei, acabou meu trabalho, era como que vai ser minha vida agora? Mas essa pessoa ela pode descobrir algo nesse momento difícil da vida dela que vai dar um novo sentido para ela. Então, o sentido, ele é muito pessoal, né? De cada quando se fala assim, logoterapia é uma abordagem que trabalha centrada no sentido. Mas o sentido ele não é assim, o sentido universal. Não, o sentido ele é encontrado por cada indivíduo. Então, o teu sentido é no teu trabalho que tu faz. Para uma pessoa que está nos ouvindo, talvez seja aquele relacionamento, né, familiar. Isso é importante para ela, para onde ela se doa, para onde ela coloca gasta todas as energias dela, deposita, né, o amor dela. E quando a gente fala também muito da questão do trabalhar dentro da logoterapia, a gente trabalha alguns conceitos, né, Iana, que são conceitos de autodistanciamento e autotranscendência. Eu gosto muito da autotranscendência porque a autotranscendência é quando você sai de si, né? E você se conecta a algo, alguém, e aquilo realmente faz com que a tua vida passe a ter sentido. Para quem crê, vamos supor, para pessoas que têm uma fé, essa conexão com o sagrado, né? Esse momento de oração, de meditação, ela está autotranscendendo, ela está saindo dela e ela está buscando essa conexão com o Criador dela. Então, ela está realmente, assim, ao mesmo tempo que ela está conhecendo mais o coração do Pai, ela também está se conhecendo. E uma pessoa que se doa, né? A mãe, por exemplo, que agora o mês que vem nós temos os meses da mãe, né? Uma mãe que doa a vida dela, o cuidado dela pelo filho. Isso ela está depositando e doando amor. Então, ela está autotranscendendo, ela está saindo dela. Antes de escolher cuidar dela, ela sabe, eu quero cuidar desse bebezinho que está nascendo, de alguém que está vindo, que eu estou dando à luz. Isso também é uma forma, né, da pessoa autotranscender, né, e dar sentido para a vida E dela. a gente sabe, assim, tem estudos científicos que comprovam, né, nessa questão da espiritualidade, na questão da fé, que pessoas, a gente, assim, nessa abordagem que a gente está vivendo agora, neste momento, assim, de pandemia, né,
e que tem muitas incertezas, como você acabou de falar, tem pessoas que perderam seus entes queridos, amigos, perdi conhecidos, amigos, um mentor, assim, que eu admirava muito, então, traz, assim, uma certa dor, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem fé, a gente consegue sair da situação da dor, né? Porque a fé é algo assim que, como eu estava falando, tem estudos que comprovam que pessoas que estão acometidas de enfermidades, se elas exercem a fé, se elas exercem a sua espiritualidade, elas creem em Deus, elas se recuperam mais rapidamente, né? E quando eu falo em recuperar, não é só da enfermidade, mas também das questões. Tu consegue sair daquela situação, né? Sem ficar assim, sem te afundar. E outra coisa que eu queria comentar também, sempre gosto de falar nas minhas falas, nós não tem como, por exemplo, nós falar em cura, na área da psicologia também, que eu sou assim, apaixonada pela psicologia, aprendi a gostar dela assim um tempo para cá, quando eu comecei a estudar as emoções, né, de 4 anos para cá, sou uma apaixonada nesse assunto, e eu vejo como é rico essa área, mas tem essa questão que os profissionais, eles não tem uma certa proibição, digamos assim, né, entre aspas, de falar da espiritualidade. E aí, ao mesmo tempo, eu como coach, master coach cristã, sempre abordo que nós somos um espírito que habitamos num corpo e que temos uma alma. A nossa alma são as nossas emoções, né, o nosso intelecto, os nossos desejos. Então, não tem como eu falar, por exemplo, de emoção, de cura emocional, se eu também não abordar a questão espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. Né? E eu sempre gosto de trazer assim um versículo bíblico, porque aí vem fechar, vem selar, né, dentro da minha fé, dentro do que eu acredito, né, que tem lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados e íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, o que? Que nós temos que estar com o nosso corpo, alma e espírito bem cuidados, alinhados. Não adianta, por exemplo, eu só tratar o emocional, que é da minha alma, se eu não trato do espírito também, se eu não alimentar. Assim como eu alimento meu corpo, tenho que alimentar meu espírito e as minhas emoções também. O que você acha sobre isso? É perfeito essa colocação que tu falou, né? Porque eu agora que eu tô fazendo a minha pós, ai, que legal, a Dona Maria. Só vou dar um oizinho para Dona Maria, que é minha avó do coração aqui, que ela disse que ia assistir, ela tá acompanhando, Maria Aquino. Legal. E eu realmente, assim, uma das coisas que tu falou, existe um certo tabu, né? Eu tô sempre conversando com alguns colegas, porque a logoterapia, por ela ter essa possibilidade de tu trabalhar assim também com essa questão da dimensão espiritual, existem muitas pessoas, né, padres que fazem, pastores, pessoas que têm, né, essa vida espiritual, digamos assim, uma questão da própria religiosidade mais forte e acabam que procuram estudar sobre a logoterapia, porque ela não é específico somente para psicólogos, né? Tem pessoas da educação, é fundamental, eu gosto muito de trabalhar com ela na educação. Então, eu vejo a diferença hoje, eu fazendo a pós, de quando eu estava na graduação, porque eu converso com alguns colegas, eu tenho um colega meu que é padre, e que a gente vai fazer nosso trabalho, né, agora da pós juntos, e aí eu sempre digo para ele que é um tabu, muitas vezes, dentro da psicologia, porque eu sei, porque eu passei por isso, né, eu entrei na graduação, eu não acreditava em Deus, né, e eu passei por um processo, por uma experiência muito forte, onde eu criei realmente, eu sei que Deus é real. E é isso que foi algo que me fez buscar e estudar também a logoterapia, por ela não anular a dimensão espiritual. Então, tem esse tabu, e muitas vezes esse tabu da questão da fé, né, é um histórico que vem
lá do pai da psicanálise, como eu falei no início, do próprio Freud, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul ainda muito mais, pelo fato, né, de que realmente, assim, a base das instituições aqui, ela é muito psicanalítica, né? Ainda se tem esse receio, sabe, de falar sobre fé, e isso é fundamental. Tu trouxe algo, né, Liana, que a gente sabe que nos hospitais, não só agora pela questão da pandemia, mas uma pessoa, quando ela está, né, muitas vezes, assim, na beira da morte mesmo, né, no fim, assim, ela repensa muito sobre a vida dela. Então, tem muitas coisas, às vezes, que precisam ser resolvidas, né, que mexe com o emocional dela. Ela pode estar com uma doença orgânica, por exemplo, um tumor no cérebro, tá? E aí, as emoções dela, ela sabe que tá chegando o fim da vida e ela tem coisas que ela tem que resolver, é alguém que ela tem que perdoar. Então, o emocional dela é afetado. Mas também há essa questão do espiritual. Por quê? Porque ela está diante de algo que talvez ela passou a vida inteira sem se questionar e sem pensar. E agora? Será que. Né? Aí entra a questão das religiões. Será que existe vida depois da morte? Como é que vai ser? O que, que vai acontecer comigo? Então, isso faz parte da nossa vida ao longo da nossa história, desde criança. Então, a logoterapia, ela pode ser trabalhada até mesmo com crianças, né? Porque se a criança já começa a desenvolver essa consciência e dela entender que ela tem um sentido, a vida dela tem sentido, que ela precisa sim ter essa consciência de saber que ela é responsável, de que ela precisa ter essa autonomia, essa liberdade, pode se trabalhar naturalmente, né? A questão Essa, da essa, criança. essa questão do sentido, né, que você fala, seria, na verdade, uma vida com propósito. Saber que nós não nascemos só por nascer, por viver e morrer. Nós nascemos para um propósito, para vir aqui cumprir com um propósito. Quando a gente tem esse propósito, tu acorda mais disposto. Quando as pessoas descobrem o seu propósito, que é o sentido da vida, na verdade, né, elas sabem por que elas estão acordando, por que estão saindo da cama todos os dias. É nessa questão, é nessa abordagem que você se refere, quando você fala da vida com sentido? Eu entendo muito que essa palavra, podemos sim usar essa palavra, né? Propósito, mas é bem importante, é como eu falei, que a gente não pode ver assim como algo, agora é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida e ponto, né? Não, às vezes o que te dá sentido para uma mãe de família, por exemplo, o sentido da vida dela é ela ser dona de casa, ela cuidar do marido, cuidar do filho, né? Isso é o que dá sentido para ela. De repente, até determinado momento, né? De repente o filho cresce, tá? O filho se torna um adulto, já não tá mais morando, até na adolescência ali, já sai de casa e vai fazer uma faculdade. Ela começa a ficar frustrada, ela começa a se sentir, mas agora minha vida não tem mais sentido, eu não tenho mais o prazer de fazer aquela comidinha para meu filho. Entendi. Aí o que ela pode fazer? Daqui a pouco ela pode, Se mas eu reinventar, tenho, se eu tenho reinventar. esse exatamente. Vou construir um restaurante, tá? Tô dando um exemplo prático, assim. Isso. Então, a vida dela volta a ter sentido porque ela tá fazendo algo onde ela sabe que ela tem o quê? Potencialidades ali expostas, onde Então, ela tá seria deixando algo em cada no mundo. estágio, em cada etapa da nossa vida, nós encontrar um sentido para continuarmos vivos, continuar dispostos, continuar sendo a nossa melhor versão, né? Exatamente. Eu vejo muito isso porque, como eu te falei, eu tive esse encontro com a logoterapia na faculdade e eu sempre entendi, não, eu sei, eu quero entrar na psicologia porque eu quero lidar com pessoas, eu quero entender as pessoas, mas eu me deparei ali e eu estava frustrada, eu não estava, né, gostando do que eu estava aprendendo. Eu digo, tem mais, tem mais, tem mais, não é só isso. E aí, quando eu encontrei a logoterapia, eu disse, agora sim, né? Agora eu consigo olhar o ser humano de uma maneira mais ampla, né? De não reduzir. E o Vitor Frankl, ele sempre dizia que a gente tem que ter esse cuidado para não levar tudo a um reducionismo, né? Achar que tudo é na dimensão orgânica. Não, tudo isso precisa do medicamento. Não. Existem momentos que a pessoa vai precisar. Como eu falei, eu trabalhava muito com dependente químico, eu tinha essa consciência de que, em muitos casos, a pessoa precisa sim tomar o medicamento, tá com uma crise ali da abstinência, tem que tomar.
né, um medicamento para poder fazer um tratamento melhor, cuidar das emoções. Então, se tu tá tomando medicamento, a tua crise de abstinência já diminui. Então, tu consegue lidar melhor com as emoções e tu consegue começar a despertar o espiritual, onde tu começa a te ver e ver coisas na tua vida que tu não via antes. Porque o dependente químico, quando ele está usando, quando ele está no foco ali, ele esquece dele totalmente. E quando ele está em abstinência, ele começa a descobrir talentos, muitos. Tem talentos assim para música, né? Começaram a desenvolver essa habilidade musical, algo que antes não fazia parte da vida deles. Então, isso é algo que surge do espiritual, porque o espiritual, ele nunca adoece. Ele pode estar o quê? A gente sempre fala que é adormecido. Tá ali abafadinho, mas ele não adoece. Então, a dimensão espiritual todos nós temos. Por isso que, mesmo que alguém possa dizer, não, mas quando fala espiritual, isso é fé, eu não tenho fé, eu não acredito em nada. Não, mas tu tem. O que precisa é ser desenvolvido essa questão do espiritual, essa questão da própria criatividade que a gente vê muito dentro, né, na dimensão espiritual. Uau. Eu creio, né, que, Renata, que Deus colocou dentro de cada um potencial latente, o que é isso? Dons, talentos e habilidades únicas, específicas. Aquilo que Ele colocou em mim é para que eu venha aqui e me desenvolva e que eu venha dar o meu melhor para cumprir com aquilo que eu fui designada, né, para o meu propósito. Para a Roberta, para a Renata, eu tenho que cuidar. Eu tenho amigas Renata e amiga Roberta, às vezes eu troco, né? Renatinha. Então, para a Renata, ele deu outros. Mas que no conjunto todo, né? Aquilo que eu sou, por exemplo, que eu não sou tão boa, eu posso buscar na Renata, a Renata pode buscar em mim, e assim sucessivamente. Então, o que a gente vê nessa questão do espiritual, quando ela está adormecida, que as pessoas não conseguem desenvolver, e você vê esse potencial que existe nela, né? E existem autores que dizem que o cemitério é o local onde tem o maior número de sonhos enterrados, de dons, de habilidades, de talentos enterrados, porque as pessoas nunca olharam para o seu interior com esse olhar de ter esse entendimento, né? Que a gente não nasceu simplesmente, eu nasci por acaso, eu vim aqui, vou nascer, vou crescer, envelhecer e morrer. Não, né? Por isso que quando a gente tem essa visão do corpo, alma e espírito, e a gente vai estar buscando, então, entender essas questões, ela é fantástica, né? Uhum. E o quanto isso é importante, porque isso que tu falou foi um questionamento que o Frankel teve quando ele tinha 4 anos de idade. Uma criança, né? Tá, mas se um dia eu acordou e disse, se um dia eu vou morrer, qual é o sentido da vida? Né? E o quanto é importante, né, Liana, a gente desenvolver isso nas crianças, né? Porque essa geração que está nascendo, eu sempre digo, essas crianças de agora, imagina que estão nascendo agora, são as crianças que nasceram no meio da Covid, que estão aí vendo todo mundo mascarado, muitas não entendem, mas elas precisam ver a vida, principalmente porque muitas estão aí paradas sem até estudar, né? Elas pararam com a escola, então daqui a pouco elas podem pensar tantas coisas que a escola não é importante, e não é isso. Teve que parar nesse momento, né? Mas fizeram todas essas questões de paralisação, mas elas precisam ver que a vida delas tem sentido e que elas, mesmo estando em casa, elas precisam ter a responsabilidade de estudar, de buscarem além daquilo que elas recebem. Então, é fundamental a gente também gerar isso nessas crianças, né? O trabalho, assim, sem esse trabalho até mesmo dos próprios pais começarem a desenvolver nos seus filhos, né? Porque eles têm passado muito mais tempo com os filhos agora. Porque Exato. Eles não estão indo. Eu ia comentar enquanto você falava, eu estive aqui agora, estava pensando sobre isso. Há mais de um ano atrás, eu sei que fiz uma live com um profissional, com um médico, com um radialista, ali a gente falou dessas questões. E eu lembro que eu dizia na época, e reafirmo hoje com maior convicção ainda, né? Que a pandemia, ela trouxe as pessoas de volta para dentro de casa, ela trouxe a mãe para dentro de casa, ela trouxe o pai, trouxe os filhos, né? E quando a gente fala dessa questão do sentido, né, é importante nós olharmos para esse momento
eu creio assim que em tudo há um propósito para Deus, nada está acontecendo por acaso. Eu creio que em tudo há um propósito. E essa questão de trazer as pessoas para dentro de casa, eu creio que há um propósito muito grande nisso, porque não tinha, eu creio assim que não tinha mais o que acontecer, assim, né? É, e esse voltar para dentro de casa não significa simplesmente estar com a presença física ali, mas estar olhando assim, né, para o seu filho, seja com a idade que for, né? Eu creio que nunca é tarde demais para reconquistar, para validar, para demonstrar amor. Então, eu lembro que na época foi feito, logo em seguida, nos primeiros meses da pandemia, foi feita uma pesquisa e diz que tinha aumentado assustadoramente o número de divórcios. Por quê? Porque o marido e a mulher elas começaram a ficar mais juntos, mais próximos. Só que não foi a pandemia que foi a causadora disso. Quer dizer, os relacionamentos já eram disfuncionais e o estar mais próximo só foi assim para realmente trazer à tona aquilo que já não existia, né? E nessa relação, enquanto que para outros, esse voltar para casa, sim, foi algo fantástico na questão de reconstruir relacionamentos que estavam ali, né? Praticamente quebrados, relacionamentos de pai com filho, de mãe com filho, né? Então, eu sempre, quando a gente fala de pandemia, eu sempre gosto de falar disso, né? De aproveitar essa oportunidade do estar em casa, né? De criar essa conexão que trazendo a autorresponsabilidade, né? Para cada um de nós, o quanto eu estou sendo autorresponsável como mãe, como filha, enfim, né? E que não deixa de estar junto aqui com o tema, né, da questão do sentido. Então, quando nós voltamos ao nosso olhar, porque eu creio que a família é a base de tudo, né? E quando nós temos esse olhar voltado para dentro da nossa casa, nós encontramos um sentido mesmo diante da pandemia, mesmo que não pode sair, mesmo que não pode sair para jantar fora, para comemorar aniversário com grande, como era, né? Minha filha mesmo fez aniversário há pouco tempo, ela disse, mãe, ano passado não deu para comemorar, eu achava que este ano ia. Pois é, mas a gente fez uma outra comemoração entre família e foi super gostoso também, quer dizer, a gente encontra um sentido mesmo, não podendo estar ali com um grande número de pessoas. Quis fazer essa abordagem assim, porque eu creio assim que, né, Renata, que como eu falei, em tudo há um propósito, né? E o tema da nossa live era falando da importância da logoterapia em tempos de pandemia, né? Então, eu quis trazer também essa contribuição que eu acho que é bem oportuna. E aí, agora tu entrou numa parte, porque como a gente falou no início ali sobre as perdas, sobre o sofrimento, foi falado sobre esses valores atitudinais, né, que Viktor Frankl traz dentro da abordagem, mas são 3 tipos de valores, né, que nós trabalhamos. Os valores criativos, que é aquilo que tu faz, por isso essa questão quando tu faz algo que tu sabe que tu vai deixar para o mundo, aquilo é importante, aquilo te traz sentido. Olha só que lindo, que maravilhoso, né, por exemplo, a Liana é uma excelente profissional, isso te traz sentido, tu é satisfeita com isso. E nesse caso que tu está falando, a gente pode associar muito a questão dos valores vivenciais, né? Que dentro da logoterapia é quando tu experimenta, né, o amor, quando tu te encontra com o amor, com o outro, é quando tu recebe algo, né, do outro. Então, a gente pode ver que dentro das famílias, isso realmente acabou acontecendo. No caso, né, de ter criado laços maiores, mais profundos, por isso que tu falou, de ter voltado, ter ficado mais para dentro. Ou aconteceu, claro, o oposto, né? Muitas pessoas que se separaram, se divorciaram, mas para outras criou essa proximidade. Às vezes, um pai e um filho que não ficavam 3 horas juntos, passavam o dia, né? Junto. Quantas vezes a gente viu pais trabalhando e com crianças no colo, né? Essa questão do home office. Então, para a criança, provavelmente ele trouxe um outro olhar. Talvez a pandemia parece que não foi tão ruim, porque trouxe meu pai para perto de mim, né? E tem até, tu falaste sobre uma passagem bíblica, né? E eu gosto muito de uma que é muito ligada a isso que a gente está vivendo, que é
quando se volta o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Isso. Então, isso para mim é algo que é um momento que a gente vive, sim, que é uma oportunidade, esse resgate, né, das crianças terem, principalmente no sentido das crianças em termos da educação. As crianças terem ficado tanto tempo, né, sem ir, e dos pais também não terciarizarem essa educação do filho para o outro. Deles verem que eles também são importantes em ajudar o professor. E quanto sentido passa a ter educação para uma criança, né? De ver, olha, meu pai tá me ajudando, meu pai tá fazendo a tarefa comigo. Ela E se isso sente talvez... pertencente, né? É. Então, existe esse olhar também, que para a criança trouxe isso muito, de estar mais perto, sim, dos pais, né? Esse fato deles terem que trabalhar mais em casa, da família toda, às vezes, começar trabalhos, né, em conjunto. Quantas empresas familiares acabaram que surgiram também nesse período. Verdade. Renata, e assim, para as pessoas que estão nos escutando, né, que estão nos assistindo, aquelas que vão entrar posteriormente, como elas podem te procurar? O que que tu está oferecendo no momento? Quais são os atendimentos? Quais são os teus serviços que tu vem oferecendo online, né, agora durante a pandemia? Então, fica à Isso, vontade para falar. Uhum, tá bom. Então, eu realizo, né, grupos de biblioterapia, que são grupos, né, de leituras com livros, onde a gente faz. Eu já fiz alguns com algumas mulheres. Então, eu estou até agora, para o mês das mães, eu estou fazendo um e-book. Vai ter novidade, vou deixar para daqui uns dias, né? Mas vai ter um e-book. Eu já fiz um e-book para as mulheres e agora em maio tem o das mães e mais algumas coisas, né? Que a gente faz aí essas rodas para as mulheres, que elas podem participar, e a gente trabalha ali, não é só uma leitura, né? A gente troca, tem algumas atividades práticas também que a gente faço os atendimentos online, que daí tem o link na bio do meu Instagram, a pessoa acessa por ali, a gente tem a plataforma, tudo onde é feito os atendimentos. E também eu estou começando com grupos de apoio, né? A primeira temática que eu vou trabalhar é sobre a temática do abuso espiritual. Então, pessoas que já sofreram isso, né? Que talvez tinham uma fé, né? E essa fé foi abalada, e então elas queiram participar dessas reuniões. É só acessar, que também tem o link, tudo é ali na bio, porque tudo é online, né? Sim. As reuniões que a gente faz. Reforçando que a Renata aqui, ela está agora, ela entrou com o link da Logoterapia Educar, né? Vocês podem ver aqui, vocês clicam ali debaixo do meu nome, tem ali Logoterapia Educar. Então, quem não segue a Renata, pode entrar depois da live ali, começa a seguir para você acompanhar o trabalho dela. E tu tem o teu também, que é privado, né? Renata... Isso. renatinhalemos.br. Isso. Aquele é o particular. Ok. E aí, além, então, dos grupos de apoio, então, tu atende também como psicóloga, né, Renata? Já com essa visão da vida com sentido. É isso? Isso. Uhum. Desde quando eu conheci a logoterapia, né, eu sempre trabalhei com esse olhar de não deixar de lado a questão da dimensão espiritual, né? Então, independente, né, da forma como você vem, a gente sempre vai trabalhar a dimensão espiritual, porque somos, né? A gente tem essas três dimensões, a psíquica, a dimensão, né, corpórea, orgânica e também a espiritual, mas nós somos seres bio, psico, sócio e espiritual, né? Então, a gente precisa conviver com os outros. Então, eu também gosto, por isso que eu gosto muito de trabalhar com grupos, por causa disso, porque às vezes tu tá ali participando e alguém já passou por algo semelhante, a troca, né? Tu te identifica, então tu aprende também. E ali tu tá vivendo um encontro, que é algo que a logoterapia traz como muito fundamental, né, dentro dessa abordagem. Uau, tremendo. Tô de olho aqui no relógio, não quero estender para não, daqui um pouco o Instagram pode derrubar, eu quero salvar. Terias mais alguma coisa para acrescentar, Renatinha?
Senão a gente já vai para as considerações finais. Só queria deixar a indicação, né, do livro, quem não conhece a logoterapia, para buscar, né? Tu falaste no início, né? Um livro do Franco, e tem o Em Busca do Sentido, né? Que é o livro dele, assim, um psicólogo no campo de concentração, mesmo que ele não seja psicólogo, porque, como tu falou, ele era psiquiatra, neurologista, doutor em filosofia, ele tinha, né, assim, um currículo lindo e era alguém muito humilde, e tenho vários professores que conheceram ele, né, pessoalmente e trazem esses relatos, assim, da simplicidade do Frankl. Então, incentivar pessoas a estarem lendo, porque é um livro que traz muito crescimento e faz a gente mudar o nosso olhar para a vida também, né? Então, que as pessoas, né, procurem ter acesso e adquirir esse livro para lerem. Uau, é fantástico mesmo. Foi um dos. Quando eu iniciei toda a carreira, toda a formação no coaching, um dos primeiros livros que eles nos indicaram para ler foi justamente esse, Uma Vida com Sentido. Justamente porque nós trabalhamos muito com leituras de livros, também filmes, porque como você falou, a gente identifica crenças, nós somos os reprogramadores de crenças limitantes, né? E essa leitura do Viktor Franklin, eu costumo dizer o Franklin, ela nos traz toda uma questão, assim, de uma reflexão muito importante dessa questão de trazer sentido mesmo diante das adversidades. Isso é tremendo, né? Então, Renata, eu te agradeço de coração, né, pela tua disponibilidade. Eu creio que foi muito esclarecedor. Muitas pessoas, assim como eu, que tinha pouco conhecimento nessa área, agora tiveram, né, puderam, então, entender um pouco mais. Então, quem ainda não segue a Renatinha, segue ela aqui no Logoterapia Educar. E te convidar, né, futuramente a gente voltar aqui e falar mais um pouquinho, tá bom? Então, assim, um beijo grande, Deus abençoe tua vida. Eu creio que realmente tu vai fazer a diferença neste tempo, tá bom? Te agradeço de coração. Muito obrigada, Ariana. Um beijo e vamos fazer outras juntas, sim. Isso, tá bom? Beijo grande. Deixa eu tirar aqui um print para depois repostar. Então tá. Isso. Depois eu repostar lá. Tá bom? Então, gente, obrigada por cada uma de vocês que esteve aqui. Gratidão por vocês ficarem conosco até agora. Mais uma vez, Renatinha, tá? Minha gratidão por ter aceitado. Beijo grande. Agradeço também o pessoal aqui de Santiago que estava acompanhando, a Andrea, a Dona Maria, né? E algumas pessoas aqui do meu Instagram. Muito obrigada. Então tá, beijo, querida. Tchau, tchau.